amigos, a seleção brasileira encerrou na tarde desta segunda-feira a sua preparação curtíssima para enfrentar a Espanha nesta terça, às 5h30 da tarde no horário de Brasília, 8h30 da noite no horário local. O jogo será realizado no estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid. Esse foi o primeiro e único treino da seleção brasileira em solo espanhol, né? Até diferente do que costuma acontecer com aqueles treinos de reconhecimento do gramado, desta vez não. Desta vez a seleção brasileira treinou no estádio Alfredo Di Stéfano, que também pertence à equipe do Real Madrid. É uma bela estrutura que fica localizada dentro do CT do maior campeão da UEFA Champions League. Então, nesta atividade, o técnico Dorival Júnior teve a oportunidade de voltar a trabalhar com os 26 jogadores convocados. Como eu lembro, no domingo, titulares do jogo contra a Inglaterra fizeram um regenerativo e os reservas fizeram um trabalho tático no gramado. Ainda não dava para esboçar a escalação. Hoje não. Hoje o técnico Dorival Júnior, com todos os 26 jogadores à disposição, com nenhuma limitação, trabalhou com seus atletas e indicou que deve manter o time titular da partida contra os ingleses, que foi disputada no estádio de Wembley. Então é muito provável que a escalação da seleção brasileira seja repetida, com Bento no gol, a linha defensiva tendo Danilo, capitão, a zaga, Beraldo, Fabrício Bruno e do lado esquerdo o Wendel, o meio de campo com a presença do João Gomes, do Bruno Guimarães e do Lucas Paquetá, e o ataque com Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Agora, não dá para cravar que essa será a escalação. E eu explico o motivo desta questão. O Dorival, ele projeta o time por duas vertentes para esse duelo contra a equipe da Espanha. A primeira vertente é a escalação ideal, aquela que ele deseja mandar a campo para começar a ter um time que tome corpo, para começar a ter a sua ideia de jogo cada vez mais concreta no gramado a partir da repetição de uma escalação. Mas a outra é a questão física. O Dorival quer manter no gramado, para o início do jogo contra a equipe da Espanha, a equipe que fisicamente bem, melhor possa trazer um bom desempenho dentro do gramado, porque o Dorival está exigindo muito dos jogadores entrega dentro de campo. Perdeu a bola? Volta todo mundo. E tem que estar todo mundo atrás da linha da bola, atrás do jogador do time adversário que está com a posse. É uma das características que o Dorival Júnior apresentou já no primeiro duelo contra a equipe da Inglaterra, que ele quer repetir agora contra a representação espanhola. Então, quando é que ele vai bater o martelo da escalação? Apenas na manhã de terça-feira, que aí ele vai ter as conversas com o departamento médico, com a fisiologia, vai ter o entendimento da fisiologia da seleção brasileira após a noite de sono dos nossos atletas, para saber como eles estão fisicamente. Hoje a tecnologia do futebol ela é tão grande que os treinadores têm quase como aquela barrinha, quem já jogou videogame, né? Quem já jogou FIFA, PES, Bomba Pet, sabe, né? Tem aquela barrinha de energia. Hoje no futebol, a tecnologia ela tá tão avançada que você tem um pouco disso também, né? Você tem como monitorar o desgaste dos atletas e monitorar se o nível de intensidade dele no treinamento baixou muito. E a partir daí você tem um diagnóstico, quem tá 100%, quem tá 70%. E a ideia do técnico Dorival Júnior é colocar todo mundo que esteja com 100%, barrinha cheia, para enfrentar a equipe da Espanha. E aí você pode me fazer uma segunda pergunta. Mas Marcelo, como é que ele vai fazer mudança sem ter treinado a equipe? Como o tempo é muito curto, o Dorival já se preveniu em relação a isso. Todos os atletas do time reserva fizeram rigorosamente as mesmas funções dos jogadores do time titular. Ou seja, o jogador da lateral direita, o Ian Couto, treinou espelhando o que estava fazendo o Danilo. O Ayrton Lucas treinou espelhando o que estava fazendo o Wendel. E assim consecutivamente, assim por cada jogador. Claro, cada um com as suas características, cada um com a sua maneira de se comportar dentro de campo, mas as instruções muito parecidas para todos os atletas. O primeiro volante,
O João Gomes, ele teve o André e o Pablo Maia treinando ali numa mesma função. Douglas Luiz também executou essa função no treinamento. O Bruno Guimarães, tem o próprio Andreas, tem o próprio Douglas Luiz, que trabalharam nessa função no treinamento e assim por diante. Com isso, caso alguém esteja fisicamente abaixo do ideal, o Dorival fará a substituição sem milindres, para que o time esteja da melhor maneira capacitado para entrar dentro de campo. Então a provável escalação é a mesma que enfrentou a Inglaterra, mas esse parênteses que é bom a gente fazer, que caso alguém esteja abaixo da forma física ideal, o Dorival vai optar por fazer mudanças. O que ele já confirmou é que o Endrick não tem chances de iniciar a partida no 11 inicial. Ele ressaltou que o Endrick vai ter uma boa minutagem no segundo tempo e que o torcedor do Real Madrid pode ficar tranquilo em relação a isso. Que o Endrick vai jogar bons minutos durante o segundo tempo da partida, mas a ideia do Dorival é guardar o Endrick para o segundo tempo. Como que uma carta na manga, não colocá-lo no fogo no início do jogo, mas esperar as coisas irem se desenvolvendo na partida, para ali depois dos 15 da segunda etapa, o Dorival sim já planeja utilizar o menino Endrick. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou sobre esse início de trabalho dele na seleção brasileira, um trabalho que está sendo muito elogiado. Qual que é o segredo do Dorival para, em tão pouco tempo, fazer a seleção brasileira competir em um alto nível? Vamos ouvir o que disse o professor da seleção brasileira? De um modo geral, eu acredito muito no trabalho de uma comissão. E, por incrível que pareça, as pessoas não têm ideia, nem nós tínhamos, do que representava o trabalho dentro de uma seleção. Muito diferente de clubes, onde você atua no domingo e a partir da segunda-feira você já começa a pensar em correções de situações de jogo, de problemas que tenham acontecido, melhorar aquilo que tenha sido apresentado. Numa seleção um pouco diferente, você tem um encontro que acontece há meses e meses, talvez, de distância, onde você terá apenas 10 dias para que estejamos todos ali juntos. Então, nós fizemos um trabalho primeiro de procurarmos a grande maioria de um leque aí de 50 jogadores que nós pré-relacionamos. Depois disso, nós mandamos um vídeo a respeito daquilo que imaginávamos para a equipe, para que eles pudessem ter um entendimento inicial. Ao recebê-los com apenas 5 períodos de trabalho e um sexto agora, no dia de hoje, nós tentamos acelerar esse processo. Muito interessante foi a interação, a integração e o entendimento de todos eles. Nosso trabalho passa muito por uma equipe técnica que se dedica demais, e foi esse o grande trabalho que nós realizamos. Todos os auxiliares e aqueles que trabalham com as análises nos proporcionam aí uma condição especial para que possamos apresentar atletas de alto nível e que, de repente, possuem uma assimilação um pouco mais tranquila e equilibrada. Eu acredito que tenha sido muito em cima disso. A repetição de trabalhos, ela nos dará, com certeza, aí na frente, um equilíbrio que todos nós queremos encontrar para nossas equipes. Mas, nesse momento, a aceleração desse processo deveu-se muito à empatia com os atletas, à aproximação com todos eles e, acima de tudo, a detalhes que fomos tentando corrigir pouco a pouco para que pudéssemos fazer um bom jogo frente a uma das melhores seleções nesse momento. Uma seleção muito equilibrada, uma seleção que requer muitos cuidados, assim como será o jogo de amanhã. A seleção espanhola é uma seleção jovem, porém uma seleção que também, como a seleção brasileira, merece muito respeito por tudo aquilo que vem desenvolvendo, desempenhando ao longo dos últimos meses. Muita gente, inclusive, pede o Endrick no time titular pela ausência de um 9. E o Dorival confirmou que, apesar do time dele, historicamente, dos times dele, né? Os últimos exemplos, Pedro no Flamengo, Calério no São Paulo, terem sempre um 9 de ofício,
a ideia dele para o jogo contra a Inglaterra e a ideia primária para esse jogo contra a Espanha é não ter um 9 de ofício mais uma vez. Ele destacou, o Rodrigo, o que eu pedi para ele, faça tudo, menos a função de um camisa 9. É uma maneira diferente em que nossa seleção está se comportando dentro do gramado. Porque o Dorival entende que o Endrick vai ter o momento dele de ser titular e outra porque o Richarlison não tem condição de atuar durante os 90 minutos. Então até dá para adiantar que caso algum jogador de ataque da seleção brasileira, a comissão tenha um diagnóstico de que ele está abaixo da forma física, não tem como desempenhar as suas funções durante os 90 minutos ou pelo menos 60 minutos, um jogador de ponta deve ganhar a chance. O Savinho, o Galeno, o PP ou então um jogador de meio, né? Para você modificar o esquema para o 4-4-2, que foi um esquema que o Dorival treinou muito. Inclusive, ele destaca que é o esquema da seleção brasileira, já que o Rodrigo não foi 9. O Rodrigo teve muita liberdade como camisa 10 da nossa seleção brasileira no jogo contra a equipe da Inglaterra, e é o desejo do Dorival também para esse duelo contra a equipe da Espanha. Bom, todas as equipes que eu atuei, eu sempre tive um 9, né, de origem. Um 9 que marca presença, que não necessariamente seja um homem fixo, porém um homem de mobilidade, mas que esteja presente na maioria das definições. Ao Rodrigo eu dei liberdade para que ele fosse tudo menos um 9. Era tudo que eu não queria que ele fosse, o 9. E acredito que ele tenha se sentido bem e confortável nessa função, já que ele vem executando uma função muito próxima no próprio Real, sua equipe. Então, não vi problemas, não vi dificuldades. Tivemos um jogo de aproximação com jogadores de ótimo nível por dentro, com trocas de passes com dinâmica, com objetividade, jogadores atacando espaços, o que é importante para você espaçar a linha adversária, e tudo isso aí dentro de uma única partida, com pouco tempo de trabalho. Eu acho que foi um aspecto muito positivo de tudo que nós vimos, né, nessa primeira apresentação, e que eu espero que se repita no dia de amanhã, já que o nível da partida será muito próximo daquilo que nós tivemos com a seleção inglesa. Um compromisso muito difícil, muito complicado para ambos os lados, e eu espero que, de repente, encontremos os nossos caminhos justamente nessa mobilidade, movimentação e nessa troca de passes rápidos que a nossa equipe vem apresentando. Quem está vivendo um momento especial é o Vinícius Júnior, camisa 7 da nossa seleção brasileira. Ele vai jogar em casa, né? Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, a casa do Vinícius Júnior na Europa. Vamos ouvir qual a expectativa do Vinícius Júnior para esse duelo de alto nível. E é curioso, né? O Carvajal vai ser o titular da seleção espanhola. Inclusive, a Espanha poupou seus jogadores do duelo contra a Colômbia. Apenas 2 atletas que serão titulares nesse jogo contra o Brasil foram titulares na derrota para a equipe colombiana. O Lenormand, zagueiro, e o Grimaldo, lateral esquerdo. Todos os outros 9 jogadores foram preservados pelo técnico De La Fuentes, da seleção espanhola. Inclusive o Rodri, ele não estava nem relacionado. O Rodri, talvez o melhor volante hoje do futebol mundial, grande atleta do Manchester City, do Pep Guardiola, ele foi liberado para resolver problemas familiares. Hoje ele se juntou à concentração da equipe campeã do mundo em 2010, fez trabalhos intensos de academia e também de gramado para que ele possa iniciar a partida contra a equipe brasileira. Então a escalação da Espanha deve ter o Unai Simon no gol, a linha defensiva com Carvajal, Lenormand, Laporte e Grimaldo, o meio de campo com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo, o ataque com Lamine Yamal, jovem jogador de 16 anos apenas, o Morata do Atlético de Madrid e o Nico Williams no comando do ataque. Essa deve ser a escalação da representação da Espanha. Repito, 9 jogadores que foram preservados do duelo contra a Colômbia. O grande foco da Espanha é esse jogo contra a seleção brasileira. E a gente vai ouvir a expectativa do Vinícius Júnior para esse duelo no Santiago Bernabéu. Vai ser um
um sonho realizado para mim, né? Poder jogar na minha casa, né? Que é aqui na Espanha, que é o Bernabéu, com a camisa da seleção brasileira, onde eu sempre sonhei estar. E pela primeira vez a torcida contra, né? Mas vai ser um duelo muito importante para as duas equipes, que são uma das maiores seleções do mundo, que faz tempo que não se enfrentam. E a gente gosta de jogar contra os melhores, como nós fizemos contra a Inglaterra. Conseguimos fazer um excelente jogo. Hoje tem a preparação para o jogo de amanhã, contra alguns companheiros meus. Estou muito feliz, ansioso para esse duelo e que o Brasil possa sair vencedor. O jogo também é um marco, um grito contra o racismo. Tanto é que você pôde perceber aí no backdrop das entrevistas do Vinícius e do Dorival, a tela toda preta. O lema é uma só pele. Uma só pele é o lema que a seleção brasileira quer estampar na sua camisa e entrar dentro de campo para esse duelo contra a Espanha. Em solo espanhol, nos últimos meses, muitas vezes, de maneira recorrente e sem punição, o Vinícius Júnior foi vítima de casos sérios de racismo, que não podem ser deixados de lado. A gente precisa combater o racismo em todas as esferas. E o Vinícius Júnior, ele tem sido uma grande voz na luta contra o racismo no esporte. Ele, inclusive, disse que muitas vezes se cansa, muitas vezes se sente sozinho. Vamos ouvir o que o nosso craque, camisa 7 da seleção brasileira, falou sobre o tema. O lema desse jogo é uma só pele. Vamos ouvir o Vinícius Júnior. Acredito que eles têm que falar menos de tudo que eu faço de errado dentro de campo, que claro que eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar, mas eu apenas tenho 23 anos e é um processo natural, né? Porque saí muito novo do Brasil e não pude aprender tantas coisas. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando. Porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. Todos nós, com o Vinícius Júnior, 23 anos, um talento incrível, ele mesmo reconheceu que ainda pode render muito mais pela seleção brasileira. E essa é a nossa torcida, para que esse nosso craque possa ter paz para bailar dentro do gramado e fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar futebol. Tomara, e a gente torce por isso, que aqueles que cometem esse tipo de crime não passem desapercebidos, não fiquem por aí achando que serão sempre impunes. E a justiça, no caso a justiça espanhola, mas nosso grito também de um basta de casos de racismo também no Brasil e em todo o mundo, que ele aconteça e que não haja mais impunidade em relação a esses crimes que ferem muito a dignidade do ser humano. Força, Vini, a expectativa é que amanhã em casa ele possa ter uma grande atuação com a camisa número 7 da seleção brasileira. Então, repassando, seleção brasileira, se todo mundo tiver em condições físicas de entrar em campo, isso o Dorival só vai saber na manhã de terça, irá a campo com Bento no gol, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e do lado esquerdo o Wendel, o meio de campo com o João Gomes, o Bruno Guimarães e o Paquetá, o ataque com o Rodrigo de 10, mais abertos o Rafinha e o Vinícius Júnior. Eu sou Marcelo Marinho, deixa aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser esse jogo, gosta dessa repetição de escalação que é a ideia do técnico Dorival Júnior para esse duelo contra o time espanhol, é claro. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, porque aqui no canal da Litoral News você tá na cola da seleção brasileira na caminhada rumo ao Hexa.